Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa permanecer com todos nós. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer a direção desta casa, e em especial ao nosso irmão Juscelino, pelo convite de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos, para refletirmos acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus. É muito importante que quando buscamos os ensinamentos do Mestre Jesus, nós tenhamos em nossa mente o contexto em que Jesus vivia naquela época. O contexto social, político, o contexto dos costumes do povo daquela época. Se nós observarmos no Evangelho de Jesus, Jesus nos fala o tempo todo de coisas materiais, como falou da montanha, como falou da figueira, como falou da água, do fermento, do pão, para nos dizer sobre coisas espirituais. Porque naquela época, a humanidade não estava preparada suficientemente para entender, na essência, os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele fazia essa analogia entre o que era material, que era conhecido daquele povo, com a grande mensagem que dizia e falava ao Espírito. Então é muito importante que dentro desse contexto histórico que Jesus vivia, nós entendamos essa mensagem que nos serve nos tempos atuais. Uma mensagem de 2000 anos. E ela é tão profunda, ela é tão grandiosa, que depois deste tempo, aqui estamos nós, reunidos para refletir sobre ela. Francisco Cândido Xavier, um determinado dia, andando pelas ruas de Uberaba, encontrou com um velho amigo e conhecido. E abordando o Chico, esse amigo perguntou-lhe: Chico, como vão as coisas? Tudo bem? O Chico: está tudo bem. E ele falou: e qual é a novidade, Chico Xavier? O Chico parou, pensou um pouquinho e disse: irmão, a novidade é o Evangelho de Jesus. Isso alguns anos antes dele morrer. Ora, o que é uma coisa que é novidade para nós? É uma coisa desconhecida. Então nós ainda estamos naqueles primeiros passos, vamos assim dizer, desse entendimento maior, dessa mensagem vivificadora do Evangelho de Jesus. E a nossa reflexão desta noite se prende ao capítulo 9, versículos 59 e 60, narrado por Lucas, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, itens 7 e 8. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que é que Jesus quis dizer para nós isto? Nós temos que entender em primeira mão que o sepultamento de um corpo na época de Jesus demandava algum tempo. Não se sepultava o corpo como atualmente. Às vezes demorava dias para sepultar um corpo. E foi justamente nesse contexto da fala de Jesus que nós vamos fazer a nossa reflexão. Porque Jesus fez um convite a um jovem, e está narrado assim por Lucas. Disse a outro, quer dizer, Jesus disse a outra pessoa: segue-me. Jesus fez um convite: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus.
Nós observamos nessa narrativa de Lucas um convite que Jesus fez àquele jovem: vem e segue-me. Que é um convite que Jesus está nos fazendo a todos nós há muito tempo, há 2000 anos. Esse convite a esse jovem, feito lá naquela época, está sendo direcionado também a nós neste momento. Nós destacamos nessa narrativa, e que serve para a nossa reflexão, que Jesus estava querendo dizer àquele jovem, naquele momento, que ele deveria ter a cautela, a observação dos interesses espirituais. Nós vamos ver que à primeira vista, parece que Jesus não foi nem condescendente com aquele jovem, não deixando ou não aconselhando a ele que desempenhasse um dever filial, que era sepultar o corpo do pai. Mas Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade de nos dar uma lição. E quando o jovem foi convidado e fez essa indagação a ele, se ele consentia que primeiro ele fosse sepultar o corpo do pai, Jesus aproveita para nos dar a lição. Vejam que o jovem falou assim: consente primeiro que eu vá enterrar o corpo do meu pai. Quer dizer, primeiro o quê? Primeiro do que o convite de seguir Jesus. Se Jesus chegasse para nós aqui hoje e agora e fizesse esse convite para cada um de nós: vem e segue-me, qual seria a nossa postura diante desse convite de Jesus? Então nós temos que entender que esse é um dos convites que Jesus nos fez quando transitou fisicamente por esse planeta, por esse mundo. Porque muitos outros convites desta natureza, desse quilate, Jesus já vinha nos fazendo. Então nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão alguns outros convites em momentos distintos, mas que no fundo levava a nossa reflexão para nós darmos mais importância às coisas espirituais. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus falando para o homem material. Jesus sempre falou para o homem espiritual. E nós vamos encontrar então em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, o seguinte: diz Jesus: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo. Nas pegadas de Jesus, ele era sempre acompanhado por uma multidão de povo. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus dá a nós uma condição para ser discípulo dele, para ser seguidor dele. Qual é essa condição? É nós odiarmos o nosso pai e a nossa mãe, a nossa mulher e nossos filhos, os nossos irmãos e as nossas irmãs, e inclusive a nossa própria vida. Vale ressaltar aqui uma observação com relação ao termo odiar. Não é da natureza de Jesus que ele nos traga um ensinamento dizendo que nós devemos odiar alguém, principalmente os nossos entes queridos. Na tradução do latim, houve um equívoco quando a expressão non odite, que está no texto latim, e foi traduzido como odiar.
Non odite em latim significa amar menos. Quando nós ouvimos esse amar menos, aí tem um sentido. Jesus disse que ninguém é digno de ser seu discípulo se não amar menos seus pais, seus irmãos, os esposos, as esposas e a sua própria vida do que a Ele. Então nós devemos sim, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus era o arauto da lei divina. Jesus foi o grande mensageiro de Deus, de todos os tempos. Então nós, para aceitarmos essa lei divina, nós aceitarmos Deus, o Cristo, compreendermos a sua mensagem, nós deveríamos amar mais essa mensagem do que a nós próprios. Nós vamos buscar também em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, essa passagem. Aconteceu que, como fossem de caminho, entrou depois Jesus em uma aldeia. Uma mulher chamada Marta o hospedou em sua casa, e esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, até sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Jesus chegou nessa casa de Marta e de Maria. Quando ele se assentou, Maria veio e sentou-se aos seus pés para ouvir o Mestre Jesus. A Marta correu para a cozinha para resolver as coisas da casa. E ela disse a Marta: Marta, porém, andava toda afadigada na contínua lida da casa, a qual se apresentou diante de Jesus e disse: Senhor, a ti não se te dá que minha irmã me deixasse andar servindo só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Fez até uma repreensão a Jesus, pediu auxílio a Jesus: diga a Maria para me auxiliar lá nas coisas da cozinha. E respondendo, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com cuidar em muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que lhe não será tirada. Mais um convite do Mestre, mais uma exemplificação do Mestre de um fato corriqueiro da vida cotidiana. Era natural, quando nós recebemos uma visita em nossa casa, que alguém vai preparar um lanche, um café, qualquer coisa assim. A Marta foi, mas ela não foi satisfeita, porque ela veio reclamar para Jesus: olha, peça a Maria para me ajudar. Ela estava fatigada, ela estava inquieta. E quantas vezes nós estamos assim na nossa vida diária, no corre-corre da vida, atribulados pela vida corrida, essa vida de egoísmo, de lutas, de verdadeiras batalhas. E esquecemos de sentar aos pés daquele que tem a palavra de vida eterna. Este é mais um convite que Jesus nos faz para nós desapegarmos das coisas materiais e voltarmos-nos para aquilo que é necessário. Uma única coisa nos é necessária, e essa única coisa ninguém pode nos tirar, que é a palavra de Jesus, que são os seus ensinamentos. Nós encontramos também outro convite que está em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, quando disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei. Vejam que é diferente daquele jovem. Jesus não só o convidou para segui-lo, mas também o convidou para divulgar as verdades do próprio Cristo. Este outro homem, ele se oferece: eu te seguirei, mas permite que antes de segui-lo, disponha do que tenho em minha casa.
Jesus respondeu: quem quer que tenha posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Na conquista desse reino de Deus, que é a felicidade que todos nós procuramos, todos nós queremos encontrar essa felicidade, queremos ser felizes, mas não há como eu pegar na charrua e olhar para trás. Nós sabemos o que é charrua, é aquele aparelho que suga a terra para o plantio. Se você pega aquela charrua e olha para trás, você não caminha no caminho reto, você não faz a fileira, a leireira correta para que o plantio seja bem feito. Então nós não podemos nos desculpar com outras coisas e não seguir os ensinamentos do Mestre. E aí ele disse que quem pega na charrua e olha para trás, realmente não é apto para o reino dos céus. Vejam lá para aquele jovem, ele diz para ele: cabe a ti levar a palavra de Deus para as pessoas. E aqui ele está dizendo: se não houver essa dedicação, nós não somos aptos para esse trabalho. E aqui ele nos dá mais nos faz mais um convite para que nós nos atentemos para as coisas espirituais. Como naquela época e hoje, vivemos num mundo egoístico, de interesses. Parece que até piegas você falar no Evangelho de Jesus. Muitas vezes você está numa roda de amigos e você toca no assunto, cala todo mundo. Parece que você está falando de algo impróprio. E nós temos que não só falar, mas vivenciar esse Evangelho de Jesus. Nós vamos buscar em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, outra advertência de Jesus com relação a essa nossa opção, porque a opção é nossa, só nós podemos fazer, ninguém mais por nós. O moço aproximou-se de Jesus e lhe disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus respondeu: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O moço disse: tenho guardado todos os mandamentos. Que é que ainda me falta? Jesus, conhecendo a natureza de todos, disse ao jovem: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Outro chamado do Mestre para nós nos desfazermos dos nossos interesses materiais. Quando ele fala aqui de despojarmos-nos dos bens materiais, ele está nos chamando a não nos apegarmos a esses bens materiais. Esses bens materiais serem empecilho para nós buscarmos o Evangelho de Jesus, para nós buscarmos essa vida de fraternidade, de solidariedade, de amor para com o semelhante. Porque o mandamento primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o próximo como a si mesmo. É uma proposta de amor, de fraternidade que Jesus nos fala. Então, quando ele disse a esse jovem: então vá, desapegue-se de tudo isso e depois vem e segue-me, nos dizendo que para seguir Jesus, para vivenciar os seus ensinamentos, nós temos de desapegar das coisas materiais. Mas quais são essas coisas que me impedem da vivência disso? Aquilo que nós superamos na noite de hoje. Todos nós que estamos aqui, fizemos uma opção
de ouvir o Evangelho de Jesus. Poderíamos estar em outro lugar. Poderíamos ter feito a opção de estar vendo um jogo de futebol, de estar assistindo um filme, mas a opção que nós fizemos foi de estar aqui agora ouvindo o Evangelho de Jesus. Então, quando Jesus fala para esse jovem, ele está dizendo isso, porque sabia que aquele jovem tinha muito apego à vida material, aos seus compromissos materiais. Em Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21, diz o seguinte: entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Essa é aquela passagem que Jesus está falando aos doutores da lei. Um jovem, quase criança ainda. E a sua mãe e seus irmãos chegaram lá fora, não tinha como entrar, mandaram um recado para ele: olha, nós estamos aqui fora te esperando. E Jesus fala: ora, o povo se sentava em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu, Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É evidente que Jesus não estava desconhecendo a sua mãe e seus irmãos. Evidentemente que não. Mas o que é que nós podemos entender disso? Jesus estava no momento da pregação, da grande pregação que ele veio estar conosco. Ele estava falando das coisas de Deus. E seguramente aquele chamado da sua mãe e dos seus irmãos o interromperiam na sua pregação, nos seus esclarecimentos. E ele disse: olha, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. São todos aqueles que querem me ouvir. Porque nós sabemos que Jesus, em momento algum, ele desprezou nem a mãe, nem os irmãos, e muito menos a família. Era outro convite que Jesus nos faz. E eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, que em quase todas as passagens que nós relatamos aqui, tinha uma questão familiar no meio, não é? O jovem queria enterrar o pai. O segundo, o homem queria ir para sua casa, dispor do que tinha. A outra, Marta e Maria, recebendo na sua casa. Essa, a mãe e os irmãos de Jesus. O que é que nós podemos entender com isso? As pessoas mais próximas de nós, aquelas pessoas que nós mais amamos, aquelas que nós damos mais atenção, são os nossos familiares. São os nossos familiares. Mas são também aqueles que mais podem nos atrapalhar, entre aspas, nessa nossa trajetória de buscar os ensinamentos do Mestre. Muitas vezes, a esposa quer sair para vir ao centro, assistir uma palestra, o marido, não vai não, fica aqui comigo, aquele negócio todo. Às vezes ela não é nem espírita, aí o marido fala: não, tudo bem, então não vou hoje. Amanhã a esposa que quer ir para a sua religião, o marido: não, amor, não vai hoje não, eu quero ficar com você. Não que seja um mal a questão familiar, eu quero que vocês entendam muito bem isso, não é? Quando eu iniciei no Espiritismo, há 26 anos, fiz a opção pelo Espiritismo, a minha esposa não era espírita, e no primeiro ano, no segundo ano que eu já estava no Espiritismo, um dia eu fui sair de casa, a minha esposa criou um problema seríssimo comigo, para eu não ir para o centro. E eu tive que ser um pouco franco com ela. Eu ainda lembro até hoje que eu falei: amor, nada, N-A-D-A, no mundo me faz deixar o Espiritismo. Bem, na semana seguinte, despedi dela, não teve problema, ela não falou nada. Mas os dois filhos, que eram crianças, que não se importavam comigo, eu despedia deles, eles nem olhavam para mim, os dois agarraram na barra da minha calça e não choravam e não queriam deixar eu ir para o centro. E eu saí arrastando eles pela sala. Minha esposa falou: mas isso é absurdo, você vai fazendo isso? Eu falei: apanha eles aqui, senão eles vão ficar onde eles deixarem a minha calça. E fui para o centro. Ela tirou os meninos da barra da calça, eu fui para o centro.
nunca mais aconteceu coisa alguma. Nunca mais eu tive impedimento nenhum de ir para o centro. Eu digo para vocês, e me desculpem estar dando esse exemplo pessoal, é que se eu tivesse aceitado aquela primeira sugestão da minha esposa, que talvez não fosse ela quem estivesse fazendo, ou aquela questão dos meus filhos, que talvez não tenham sido eles que tentavam aquilo, talvez eu não estivesse aqui hoje compartilhando com vocês esses ensinamentos. Então nós temos que ter cautela. Jesus está nos chamando para isso, porque não é o vizinho que vai nos atrapalhar, não é o amigo que pode nos atrapalhar. Entendendo bem que o atrapalhar é nos impedir de desenvolver o processo que é de cada um de nós, que é do conhecimento, da busca do Evangelho de Jesus. O Espírito Emmanuel, no livrinho de luz, ele faz um comentário acerca dessa passagem evangélica: deixar aos mortos o dever ou o trabalho de enterrar seus mortos. Nós já sabemos, nós vimos que o que Jesus nos convida naquele momento é nós darmos mais atenção às coisas espirituais do que às coisas do mundo. E o Espírito Emmanuel fala o seguinte: Jesus não recomendou ao aprendiz, a cada um de nós, deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há uma verdade, uma grande diferença entre cadáver e mortos. E ele continua: o cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. É desses que Jesus estava falando. Estão mortas para Jesus as pessoas que fogem ao processo da evolução, as que caem na ociosidade da vida material, na preguiça, as que não querem sair da zona de conforto. Está muito bom assim. Eu não estou atrapalhando ninguém está me atrapalhando. Pessoas mergulhadas no sepulcro do vício, do ouro, da ilusão. E ele encerra, o Espírito Emmanuel, essa mensagem dizendo o seguinte: se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Nós fazemos isso de costume até hoje, né? Na relação das tuas obras de caridade. Mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ainda hoje, para muitos de nós, é muito difícil nós vivermos a vida espiritual num mundo tão egoísta, num mundo tão materializado. O chamado para esse mundo é muito grande ainda. Por isso o conselho de Jesus, para nós nos atermos, ficarmos vigilantes com relação a isso. Porque nós temos que buscar aquelas coisas que são perenes, aquelas coisas que não acabam mais. E nós sabemos que o nosso coração vai estar aonde está o nosso tesouro. A importância que nós damos à nossa vida como seres espirituais imortais é aquilo que nós sentimos no coração. E quando Emmanuel conclui isso, ele está dizendo que esta foi a grande mensagem dessa passagem do Evangelho de Jesus. E ele disse que com esta observação de Jesus, ele dividiu a humanidade em dois grupos: os mortos para a vida espiritual e os vivos para a vida espiritual. Os mortos para a vida espiritual, diz ele, são como almas mortas em corpos vivos, ou seja, espíritos sem fé, sem esperança no futuro,
pobres de sentimentos nobres e virtudes. E a esses espíritos é que realmente a morte tem um sentido de perda muito grande, tem o sentido de finalização da vida. E aqueles que são vivos para o espírito, a morte para eles é essa libertação, é o retorno ao verdadeiro lar, é o retorno ao mundo que é verdadeiro para nós. E nós estamos chegando ao nosso final, e eu gostaria de trazer uma pequena história que retrata muito bem essa nossa opção, porque a decisão é nossa. Jesus nos colocou muito claro isso, mas em momento algum Ele nos exigiu que nós optássemos por enterrar os mortos. A história diz o seguinte: há muitos anos, em uma véspera de ano novo, um homem muito rico, que não tinha mulher, filhos, nem qualquer outro familiar, decidiu presentear todos os empregados de sua mansão. Na hora do jantar, ele chamou todos para a mesa e pediu que todos se sentassem à mesa. À frente de cada um, ele colocou uma Bíblia e uma pequena quantia em dinheiro. Depois que todos se acomodaram, o homem perguntou: o que vocês preferem receber de presente? Esta Bíblia ou esse valor em dinheiro? Não fiquem tímidos, vocês podem escolher o que quiserem. O zelador disse: Senhor, eu gostaria muito de receber a Bíblia, mas como não aprendi a ler, o dinheiro será mais útil para mim. O jardineiro falou: Senhor, minha esposa está doente, e por essa razão eu tenho muito mais necessidade do dinheiro. Caso contrário, escolheria a Bíblia com certeza. A cozinheira disse: Senhor, eu sei ler. Para falar a verdade, é uma das coisas que mais gosto de fazer. Porém, eu trabalho tanto que nunca consigo arranjar tempo nem para folhear uma revista, quanto mais ler a Bíblia. Por isso, vou aceitar o dinheiro. Por último, chegou a vez do menino que cuidava dos animais da mansão. Como o Senhor sabia que a família do garoto era pobre, ele se adiantou. É claro que vai pegar o dinheiro, não é mesmo? Rapaz, você pode comprar alimentos para fazer uma ótima ceia, além de comprar uns sapatos novos. O menino então surpreendeu a todos com a sua resposta: não seria nada mal comprar um peru e outras coisas saborosas para dividir com meus pais e meus irmãos. Eu também preciso de um par de sapatos novos, já que os meus estão velhos. Mas, mesmo assim, vou escolher a Bíblia. Sempre quis ter uma. Minha mãe me ensinou que na Bíblia, uma Bíblia vale mais do que ouro e é mais saborosa que um favo de mel. Ao receber a Bíblia, o menino imediatamente a folheou e encontrou dentro dela 2 envelopes. No primeiro, havia um cheque com valor 10 vezes mais do que o dinheiro deixado pelo senhor em cima da mesa. Já no segundo, havia um documento que fazia daquele que escolheu a Bíblia o herdeiro de toda a fortuna daquele homem rico. Diante da emoção do garoto e do espanto dos outros empregados, o Senhor abriu uma das Bíblias em Salmos 18, 7 e 10 e leu em voz alta para todos ouvissem. Diz o Salmo: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro
e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, estão todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Assim foi que Jesus disse a todos nós: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que Deus nos dê a sabedoria e nos ajude a fazer as escolhas certas. Que Jesus possa nos abençoar a todos, hoje e sempre. Boa noite e muito obrigado pela generosa atenção de todos vocês.